cada um de nós. Boa noite. Que sejam todos bem-vindos nesta casa abençoada de Jesus. E nós vamos muito agradecer, temos tanto a agradecer, meu Senhor Jesus, nosso divino mestre, pelas oportunidades que Ele tem nos dado sempre, né, de estarmos aqui, as portas abertas, a gente adentrando aqui, só de adentrar essa porta, a gente recebe toda essa vibração, toda essa harmonia que essa casa tem. Então agradecemos muito a espiritualidade, porque desde mais cedo eles já prepararam o ambiente para cada um de nós, para que quando aqui a gente chegasse, já tivesse tudo, né, preparado. Então, agradecemos muito, é só gratidão mesmo, Senhor, é que temos para te dar. E pedir muito a vós, as vossas bênçãos, força, luz, para cada um de nós que estamos aqui, né, para que possamos sair daqui bem melhores do que aqui adentramos. Que possamos receber a palavra dos nossos irmãos, que vão falar para nós nessa noite, o nosso irmão de Barbaceno, Sidney, nosso irmão Ângelo. Nós vamos prestar bastante atenção, nós temos certeza que a gente, todas as vezes que vem aqui, a gente sempre aprende mais um pouquinho. Então vamos pedir a Jesus que na sua bondade infinita possa abençoar a todos nós nesta hora tão abençoada, tão iluminada dessa nossa reunião. Senhor Jesus, bom nosso divino mestre, te agradecemos muito, Senhor, por essa oportunidade que nos dá, que tem sempre nos concedido a todos nós. As portas estão sempre abertas, o convite está aí, Jesus está chamando. Ele continua chamando há 2000 e tantos anos, ele continua a chamar a cada um de nós para o seu convívio, para o seu aprendizado junto dele, aprender as suas leis, aprender o seu ensinamento e pôr em prática. O mais importante é que possamos não ficar só para cada um de nós, mas pondo em prática tudo aquilo que aprendemos. Então, agradecendo muito a vós, Senhor, nós pedimos neste momento, pelos nossos irmãos que vão falar para nós nessa noite, nossos dois irmãos, o Sidney e o Ângelo, nós vamos pedir a Jesus que os intua, que os ampare, os amigos espirituais deles, que os ilumine, que nós vamos receber aquilo que nós pedimos, aquilo que nós precisamos na nossa vida, no nosso dia a dia. Então, que Jesus, na sua bondade infinita, nos abençoe a todos e pedimos a vós, Senhor, em teu nome, para que possa dar por aberta a nossa humilde reunião dessa noite. Graças a Deus. A nossa irmã Nilce. Oi, gente, boa noite. Aqui sábado nós vamos ter outra vez o Bazar da Pechiche, tá? Se vocês puderem divulgar, porque eu tenho colocado na rádio, mas não está surtindo muito efeito, não. E quem tiver alguma coisa lá, que o guarda-roupa está cheio, nós recebemos aqui, viu? Qualquer coisa, sapato, vestido, blusa, que possa nos ajudar. Então, sábado vai ser de 12h às 5h. Tá bom, minha gente? Obrigada. Então, meus irmãos, o momento é seu Ângelo, o seguinte momento é de vocês. E sejam muito bem-vindos. E a palavra de vocês muito abençoada. Deus ilumine muito vocês. Obrigado. Deus que te abençoe, meu irmão. Não vou puxar muito sua orelha hoje, não. Da outra vez só vi os seus irmãos batendo no seu ombro. Dessa vez não. Boa noite a todos. Vai ficar escondido aí mesmo, Ângelo? É, tá tenso. Nós vamos passar primeiro um videozinho. Você vai passar algum texto? Não, hoje. Hoje não? Nós vamos passar só um videozinho, só para dar uma introdução no tema. E é aquilo que a gente sempre faz quando eu venho. Sempre carrego o Ângelo comigo aí, para a gente trocar as figurinhas. As perguntas são à vontade. Se vocês quiserem comentar a respeito do vídeo, a respeito de outros temas, tá bom? É um pinga-fogo, é o último do ano. Pode passar, sim.
Fica lá. Somos. Que isso? Que isso, Oswaldo? Que é esse não? Oswaldo, quem é esse espírito aqui? Eu sou ninguém. Ninguém, eu estava indo embora. Você fica aí. Eu só estava tentando fazer isso. Cala sua boca, eu não estou falando com você, Oswaldo. O que é que significa? Gente, você está pensando. Calma. Não é o que eu estou pensando. O que é então? O que é? É a confraternização da cama do espírito? É isso? É teu mentor? Esse espírito nervoso que é teu mentor está rezando com você? Ou está te obsidiando no meu lugar? Sim, assim. Oswaldo, como é que você pôde trocar por um encostozinho qualquer desenho? Não, encostozinho qualquer não, hein? Mas eu não te troquei, foi coisa de momento. Poxa, você também anda muito ocupado. Eu fiquei sozinho aqui, pensando um monte de besteira, e aí me sintonizei numa vibração mais fácil. E é vermelha. O que eu posso fazer? Ah, então a culpa é minha, Oswaldo. É minha que você não se segura? Que eu não posso sair 10 minutos que você já sai vibrando com qualquer um? Aí, de baixa vibração? Ei, gente, olha só. Que tal vocês ficarem sozinhos? Vocês conversarem, né? Você fica. Não é bem assim, cara. Você pode, Oswaldo, jogar fora 300 anos de ódio, de perseguição, de dedicação a te ferrar. Eu tenho feito 300 anos, Oswaldo. Em troca de uma perturbaçãozinha qualquer dessa aqui, que qualquer velhinha meio topo resolve. Você não está entendendo? Você tem noção de tudo que ela tem mão pra estar aqui obsidiando você? Você tem noção que eu não tenho mais vida? Ah, também não tenho, né? Tá bom. Não vai acontecer mais, eu juro, eu prometo. Ah, Promessas de Oswaldo. Você já viu esse filme? É sério, dessa vez é sério. Palavras pequenas, palavras apenas, palavras. Eu vou embora. Não faz isso, não me deixa. Eu vou embora sozinho, eu vou embora daqui. Ah, chega os dois dramas, pelo amor de Deus. Eu não quero tomar o seu lugar, não, meu. Ah, não. Você não é inimigo dele de vidas passadas? Quer se vingar dele, não é isso? Sim. Eu não quero. Eu só quero ficar um cigarrinho, só isso. Mas você não é obsessor? Não. Estou mais com um parasita espiritual, entendeu? Eu não quero me vingar de você. Pelo contrário, quero que você viva bastante, entendeu? Aliás, eu já ajudei até umas 2 ou 3 vezes nos antigos hospedeiros meus. Eu quero que você viva bastante para a gente poder fumar, beber. E como é que alguém pode viver bastante fumando, bebendo por dois? É por ele com você. Modo de dizer, entendeu? Eu quero que ele viva muito, para ter muita energia vital para poder sugar bastante, entendeu? Que fofo você, cara. Tá vendo? Eu não te troquei por ninguém. Poxa, quem é o meu obsessor fofão? Quem é o dono das minhas desgraças todas para as vidas? Quem é? Fala pra mim, fala comigo. Eu. Não é o único, não. Não? Como eu sou o único? Começou. Já quer fazer inferno, né? Ele tá falando obsessor kármico, obsessor raiz, né? A merda espiritual. Você acha que você é o único obsessor kármico dele? Acho não. Não? Já ouviram falar de Santa Inquisição? Eu participei. Você que tentou. Deixa eu pensar no relacionamento aberto. Bonito. Que bonito, hein? Que cena mais linda será que eu estou trabalhando, parasita aí? Não sei se sinto te mandar, não faço um coração. Acho que não vou dar nome dessa obsessão. E se você gostar assim, o seu fim não será mais de um caixão de 50 reais. Isso é ótimo. Pode desligar. O que mais chamou a atenção? A música no final, a roupa preta? O que foi que chamou a atenção mais de vocês? O cantor desafinado? Pode ser um de cada vez, não tem problema não. Começa, Cida. A diferença de obsessão de um tipo para outro, né? A clínica e a prática você adquire os seus maus hábitos. E qual que é a pior? A antiga, aquela que eu me endividei muito. E essa agora eu estou plantando mais, né? Mais dívida, porque eu estava com a minha vida, com um vício.
destrói a gente. E esse, com certeza, vai se desfazer de mim, se libertar de mim assim que eu sair do meio. Aos anos. O outro, eu preciso de mais. E ele tem mais também. Acho que é um trabalho mais difícil. E você acha que sair dos vícios é fácil? Não. Mas também sair daqui do passado também não é fácil, não. São duas lutas, né? E muitas vezes estão juntas, né? Na maioria das vezes estão juntas. Porque como é que a gente acaba adquirindo dívidas? Geralmente com comportamentos e atitudes equivocadas. Quantas pessoas estão dirigindo bêbado, atropelam e matam uma pessoa? Ou então está no momento de desatino, bebeu, pega uma arma e mata outra pessoa. Então, assim, muitas vezes a bebida, as drogas estão associadas a problemas kármicos que a gente vai carregar no futuro. Brigas de boteco, né? Muitas vezes confusões, duelos. Quantos duelos na Idade Média foram feitos, às vezes, em brigas por causa de bebedeira, né? Então, são situações que a gente carrega com a gente de outras vidas que às vezes a gente não sabe. E os vícios estão muito relacionados a isso. Tanto que ali estava falando brincando, mas muitas vezes eles estimulam você continuar no vício exatamente para errar novamente. Para você cair novamente. A maior dificuldade do viciado de sair do vício é por isso. Porque o problema não é só físico material. O problema é a influência espiritual. Que às vezes ele interna, ele faz um tratamento, mas quando ele volta, com o passar do tempo, ele vai aproximando das companhias e aí ele acaba voltando para o vício. Por causa justamente das influências. Ele já tem as fraquezas, né, as tendências, e eles vão aproveitar e vão influenciar. É o que o outro falou lá, né, mano? No livro, você ali, que ele só quer ficar com ele só para fumar e beber só, né? Mas você acha que só fica só para isso? Não vai ser, mas por aí que ele vai estar falando, é o puxado ali que a vida inteira para poder usar, né? Porque na verdade é o gatilho, né? É igual aqui, você às vezes você está numa outra cidade e aí de repente você conhece uma pessoa que é espírita, ou você vê uma casa espírita, o que você associa? Se eu tiver um tempo eu vou lá ver, vou ver se eu conheço alguém, né? Ou então se eu mudei para uma outra cidade e eu frequento a doutrina espírita, eu vou procurar uma casa na cidade, ou seja, afinidade. Agora, quando a pessoa já tem afinidade do vício, seja lá qual for, bebida, jogo, droga, violência, ela vai procurar onde ela estiver. Tanto que muitas vezes o que as famílias fazem para poder tirar uma pessoa do vício ou tirar a pessoa da criminalidade? Muda de bairro, às vezes muda de cidade, né? E resolve? Não, porque a afinidade com aquilo continua. Então, aonde ela for, ela vai procurar pessoas com as mesmas tendências, com as mesmas viciações. Por quê? Porque está na cabeça, é o que o Ângelo está falando, são influências mentais. E os próprios inimigos do passado, as próprias pessoas que querem o vício e acompanham aquela pessoa, espiritualmente eles se acham. E aí um estimula o outro a procurar, ou um traficante, ou um boteco, seja lá o que for. Tanto que quando a pessoa é alcoólatra, ela vai visitar outras pessoas em outras cidades, a primeira coisa que ela vai é num bar. Parece que ela já vai ter guiada para um determinado local. Da mesma forma como você às vezes vai para uma outra cidade e você tem as suas afinidades. Ah, vou ver onde é que tem um campo de futebol, aonde que tem uma academia, onde que tem uma determinada coisa que eu gosto, então você procura. Então é a mesma coisa a questões dos vícios. Aonde está o nosso pensamento, as nossas emoções, as nossas atitudes, vão estar nossas companhias espirituais o tempo inteiro. Então assim, não é fugindo que vai resolver o problema. Se a gente não mudar a maneira de pensar, principalmente como a Cida falou, mudar os nossos comportamentos, mudar nossa atitude, que é o que a gente chama na doutrina espírita de reforma íntima, dificilmente você consegue mudar as suas tendências, as suas viciações. Vou dar o puxando da futura mamãe. Quando você está com um problema de postural, torto, você sente errado, tudo errado. Aí vai lá, arruma lá na fisioterapia, vai lá, arruma a coluna, arruma a sua situação. Dali 3, 4 dias você está lá de novo. Ou dali a 3 meses você volta lá de novo. Com o mesmo problema. O que aconteceu? Você não mudou a sua maneira de sentar, a maneira de você se locomover, a maneira postural sua. Ou seja, vai continuar. Então é a mesma coisa os nossos vícios e as nossas tendências. Então se a gente não mudar nosso comportamento, as nossas maneiras de agir, é por isso que os médicos dão às vezes um tempo maior de tratamento, um tempo maior de medicação, exatamente para ver se nesse tempo você procura algum especialista, procura alguma orientação, para ver se muda o seu comportamento, sua atitude. Não é? Porque senão chegam as doenças, e muitas vezes as doenças são incuráveis. E aí o que acontece? Desencarnação prematura,
suicídio involuntário, muitas vezes, e aí a gente se encontra no plano espiritual, muitas vezes, em situações complicadas. O que mais, Ângelo? O que mais? O que mais, gente? É porque a gente sabe, assim, essa questão que às vezes as pessoas não têm força, às vezes, para ser difícil, né? É justamente essa questão. É por causa da influência. E a gente sabe que... Porque quem são esses que estão influenciados? Quem são os que estão influenciados? São aqueles que viveram na Terra e que desencarnaram no vício. Eles continuam do lado de lá, só não tem mais o corpo físico, mas as mesmas ideias, a mesma vontade. E aí eles procuram aqueles que estão no mesmo caminho e vão encostar e vão influenciar. Porque, na realidade, eles sugam ali são energias, né, daquelas pessoas. Tem pessoas que falam assim, nossa, eu bebi até e fiquei tonto. Não tem as pessoas que falam assim. Não, às vezes a gente mesmo vê a pessoa bebendo, fumando, às vezes usando drogas cavalares, assim, doses enormes. Fala, como é que essa pessoa aguenta? O vídeo já mostra. Ali tinha um, mas dependendo, tem 10, 15 ao redor. Porque eles vão se revezando. Então a pessoa vai bebendo, vai fumando, vai usando drogas de maneiras absurdas, de quantidades violentas, até que chega um momento que o organismo arrebenta. E aí quando arrebenta, geralmente já está com uma doença grave vindo a caminho, e muitas vezes a pessoa já não tem mais condição de se recuperar. Aí o que os espíritos fazem? Começam a ir embora, procurar um outro hospedeiro, como ele falou lá, né, um parasita, procura um outro hospedeiro para continuar o seu vício. Aí, provavelmente, quando a pessoa morre, ela vai se tornar mais um parasita no plano espiritual. Vivendo do vício, como escravo do vício no plano espiritual. É por isso Quando que... ele deixa a pessoa lá, muitos vieram na rua, mas chega em casa, uma casa preparada, com oração e tudo mais. Quando chega na porta, Já ficam. aí chega dentro da casa. Isso é fato. É por isso que a doutrina espírita, as pessoas perguntam assim, a doutrina espírita te proíbe das coisas? Não. É um desconscientismo dentro dessa questão. O mundo é livre, vive a vida. Mas, porém, já sabemos das consequências que vão acarretar. Né? Por isso que a gente evita, por isso que a gente procura, porque o nosso objetivo aqui na Terra é crescimento espiritual. Estamos de passagem. Temos aí uma informação que Jesus deixou para nós, um caminho, né, para todos nós. Então, a doutrina espírita vem esclarecer essas questões, né, que na realidade nós podemos ser influenciados não só pelos vícios materiais, mas também pelos vícios morais também. Né? A gente está falando de vício material, mas o vício moral também, ele é também de grande problema também. Temos influências dentro disso também. Então, para a gente poder compreender. A doutrina espírita vem trazer para nós informação, conhecimento dentro disso. Né? A fofoca, a maledicência. Corrupção. Como é que é? Corrupção. Corrupção. Né? Muitas coisas são também graves também. Então, no caso da obsessão, sintonia e campo vibratório são a mesma coisa? A gente pode entender como... A obsessão, na verdade, não é que é a mesma coisa. A obsessão é consequência do campo vibratório. O campo vibratório todos nós temos. Só que assim, vamos dizer que ele é neutro. O que vai fazer diferença é o seu pensamento. Para onde você está direcionando o seu pensamento? Se for coisa boa, sua sintonia vai ser procurando coisas boas. Se for uma sintonia negativa, vai atrair pensamentos negativos. É a mesma coisa quando você tem afinidade. Você está lá começando a conhecer uma pessoa, você está conhecendo um ambiente novo de se ambientar, tipo assim na casa espírita. Você se sente, nossa, me sinto bem aqui, como eu sinto as pessoas mais em paz. Por quê? Porque a egrégora da casa propicia isso, por causa dos pensamentos, do tipo de assuntos que são tratados aqui, por causa dos trabalhos que são realizados na casa, os trabalhos de caridade. Então isso aí forma uma egrégora. Isso também pode acontecer na nossa casa. Como estava falando em relação à cultura do evangelho no lar, nosso procedimento correto nos nossos dias a dias, nosso trabalho correto em relação à nossa profissão, como a gente se relaciona com os nossos familiares. Então isso cria um ambiente. Tanto que muita gente às vezes chega na nossa casa e fala, nossa, que ambiente de paz, como é gostoso estar aqui. Por quê? Por causa da egrégora. Agora, se é um ambiente de briga, de vício, de confusão, geralmente quando você entra, você já começa a passar mal.
Tanto que é muito comum, às vezes a gente entra em alguns lugares, nossa, que sono que está me dando, estou cansado, parece que esgotou minha energia. O que é isso? Porque às vezes a energia está tão pesada que a gente acaba doando energia demais e a gente começa a ficar esgotado. Então, aí, o que acontece em relação a essa egrégora está relacionado a algum tipo de comportamento ou de pensamento que você tem, entendeu? E aí você atrai aquilo que você quer. Mas a egrégora, vamos dizer assim, que ela é neutra. O positivo ou negativo é de acordo com o que você fizer da sua vida. É lógico que a gente tem os inimigos do passado, que muitas vezes nos acompanham, muitas vezes é permitido entrar na nossa casa, exatamente para quê? Para eles aprenderem que nós não vamos repetir os mesmos erros que nós cometemos com eles. Então eles nos acompanham nas nossas casas, muitas vezes acompanham nossos familiares, nos acompanham nos locais, muitas vezes tentando nos prejudicar, na maioria das vezes tentando prejudicar. Só que o que acontece? Se eu tinha o vício do ódio, da violência, de algumas coisas, ou do roubo, e nessa vida não tem mais o hábito do roubo, ele vai perceber que eu mudei. Então ele não adianta ele querer me tentar, que eu vá me estimular para fazer roubos, para ser preso e para poder arcar com as consequências dentro de uma cadeia, se eu não roubo mais. Ou se eu não tenho mais o hábito da violência, ou se eu não tenho mais o hábito de matar as pessoas. Aí ele vai vendo que eu vou modificando. E aí o que acontece? Como você está indo em ambientes mais tranquilos, como aqui a casa, o que acontece? Eles já começam a ver coisas diferentes, eles já começam a ouvir coisas diferentes, já são trazidos para cá, muitas vezes quando a gente está dormindo ou em outros horários, para começarem a ver coisas diferentes aqui na casa. E muitas vezes eles já ficam. Da sintonia. Porque aí por quê? Porque ele já fica frustrado que não consegue mais aquilo que você quer e ele já vê que todos os planos dele começam a cair por terra. E aí eles vão entrar aqui para ver o que está acontecendo, por que aconteceu essa mudança, ou então para querer se vingar de quem está querendo ajudar. Só que chega aqui, o contexto muda todo, muitas vezes eles encontram os familiares desencarnados, pessoas que às vezes foram prejudicadas também pela gente, mas que já nos perdoaram, e aí essas pessoas ajudam no resgate desses nossos irmãos, que por equívocos nossos do passado, a gente cometeu algum desatino. Mas às vezes nós mesmos, dentro da casa espírita ou em qualquer outro campo religioso, a gente sofre essas obsessões. Sim, porque nós não somos santos. O maior erro da gente é achar que nós somos santos. Achar que a gente faz um trabalho social, ou porque a gente está numa casa espírita, ou numa instituição religiosa, nós somos perfeitos. É a maior balela isso. Na verdade, o que as religiões elas nos oferecem é o caminho para a gente mudar o nosso comportamento e nossa atitude. Mudando o nosso comportamento e nossa atitude, as pessoas que nós prejudicamos no passado, seja nessa vida ou na outra, elas vão ver que a gente se arrependeu. É o que Jesus fala de redenção. Reformular os caminhos, vai e não peque mais. É nesse sentido, no sentido da gente reverter nossos comportamentos e nossas atitudes. É lógico que nós não somos perfeitos, nós vamos dar nossas vaciladas, de vez em quando a gente dá umas derrapadas. Natural, porque nós estamos num mundo de provas e expiações e nós não somos santos. Mas assim, perto das atrocidades que nós já podemos ter cometido em vidas passadas, nós hoje já não cometemos mais. É igual no vídeo, ele falando assim, ele tem os outros inimigos do passado, que ele comentou da Inquisição. Quer dizer, nem o obsessor dele sabia que ele tinha cometido crimes na obsessão, na Inquisição. Ou seja, então muitas vezes a gente cometeu desatinos atrozes, que é até bom a gente não lembrar. Que bom que nós viemos para um país como o Brasil, que aqui a Inquisição foi praticamente nula. Mas se a gente tivesse reencarnado na Europa, onde morreram milhares de pessoas, ou tivesse feito algum desatino na Primeira Guerra Mundial ou na Segunda Guerra Mundial, fazendo atrocidades com as vítimas da guerra, como campos de concentração, matando pessoas inocentes, né? Pesquisa genética, uma série de absurdos que já aconteceram. Torturas. Então, assim, graças a Deus a gente veio para um país que é um pouco mais tranquilo, ou melhor, muito mais tranquilo do que outros lugares já foram. Nós temos as nossas dificuldades, mas aqui ainda é um país abençoado. Então a gente tem essa oportunidade do quê? De recomeçar. Mas quantos não conseguem perder a sintonia e acabam voltando? Porque ainda a necessidade daquele ambiente, daquelas egrégoras ainda é muito importante para elas. Elas acabam migrando para esses países e acabam cometendo os mesmos desatinos que cometeram em vidas passadas. Porque pensam da mesma forma. Não saíram brasileiros aqui, jovens, adolescentes, para ir para se juntar ao Estado Islâmico na década de 90? Ou melhor, na década de 2000? Quer dizer, meninos de 20 e poucos anos, que tiveram a oportunidade de reencarnar num país tranquilo igual ao nosso, onde não tem essa intolerância religiosa extrema como tem em outros países, mas mesmo assim se sentiu afinizado e foi morar lá no Oriente Médio. Aí quando acabou o Estado Islâmico, com aquela confusão todos, muitos tentaram retornar para os seus países, inclusive países da Europa. E aí o que os países fizeram? Não deixaram eles voltar. Porque eles eram potenciais terroristas. Destruiu a vida das pessoas.
A mesma coisa tem gente que nasce aqui no Brasil e faz apologia ao nazismo. Então, assim, coloca foto de Hitler, faz gestos de Hitler, quer dizer, ainda são resquícios de reencarnações passadas, provavelmente. E aí, o que a gente tem que fazer como pais, como educadores? Impedir. Por quê? Porque não é só a questão do nazismo, não foi só a questão dos campos de concentração, foi muito maior. Porque era limpeza étnica. Isso queria que fossem todos brancos, loiros de olhos azuis. Se não fosse, você era exterminado. Ou seja, todos que estão aqui hoje seriam exterminados. Porque são considerados, todos nós somos considerados impuros por nazista. Olha o nível de loucura dessas pessoas. Então, assim, e tem gente fazendo apologia. Inclusive brasileiros mestiços. Quer dizer, é uma incongruência absurda. Mas o que é isso? É a misericórdia divina dando a oportunidade de reencarnar em lugares diferentes, com possibilidades diferentes, num mundo onde aqui não tem essa situação tão extrema como acontece em outros lugares, mas mesmo assim ainda a sintonia é tão grande que a pessoa ainda traz isso para dentro dela. Isso eu falo com uma série de outras questões, seja com drogas, com violência, com sexualidade. Então tem de tudo, né? Com corrupção, muita gente vem para cá ainda com a tendência dos vícios, mas ainda não consegue perder. Então, entra em esquemas, entra em estelionato, entra em roubo de verbas públicas. Por quê? Por causa da facilidade. Porque quer ter um status, quer ter uma casa, quer ter um carro, quer ter um poder. E aí faz de tudo para poder ter aquilo. É um vício moral, como o Ângelo falou. E a gente já traz isso de vidas passadas. Então, são situações que a gente tem que lutar diariamente, todos os nossos dias, para coisa melhor. Às vezes assim, mas eu não faço aquilo. Não faço, talvez a gente não faça porque a gente não tem oportunidade. Mas quantas vezes alguém está lá no caixa do supermercado, a pessoa do caixa dá o troco errado, a gente embolsa o dinheiro. Não devolve o troco que veio a mais. Ou se a gente acha o dinheiro na rua, não procura ver quem é aquela pessoa. Aí usa aquele velho ditado, né? Achado não é roubado. É roubado, sim, porque não é meu. Isso é roubo. E muitas vezes a gente sabe quem foi a pessoa que perdeu. Só que o que a gente faz? Não finge, não vive, coloca o pé em cima da nota, espera a pessoa ir embora, pega. Quer dizer, é o que chamam também de leis de Gerson aqui no Brasil, né? Do jeitinho brasileiro. Então, são situações que a gente mesmo planta pra gente. Quer dizer, nessa situação eu peguei uma moedinha, peguei um troquinho. Mas se eu tivesse envolvido com esquemas maiores, teria pego uma quantidade vultosa de dinheiro. Por quê? Porque eu não tive a oportunidade, porque a tendência eu já tenho. É a mesma coisa, às vezes, de usar droga. Às vezes eu não tenho condição de ter uma condição financeira melhor. O que eu vou comprar? Vou comprar pinga. Eu vou comprar crack. Porque se eu tivesse condições financeiras, eu ia estar tomando uísque, eu ia estar usando cocaína. Que são drogas extremamente caras, né? Então, o que acontece? As pessoas, elas vivem do vício, da sintonia, de acordo com o que ela tem condição. Aí, quando a pessoa perde, já está num grau de loucura tão grande, aí que ela perde totalmente o rumo e aí vai para os extremos. Vende tudo que está na casa, começa a roubar dos vizinhos, começa a roubar de casa, e começa a fazer umas atrocidades. Por quê? Porque ela virou escravo daquela situação. E muitas vezes induzidas pelos espíritos que estão perto dela. Porque eles também querem consumir a droga. E aí fala, vai, faz, porque eu quero usar a droga. E eles sabem que eles vão fazer aquilo. Porque eles também são escravos do vício. Seja lá qual vício for. Quantas vezes tem gente no semáforo, pede um dinheiro, me dá aí dinheiro que eu quero comprar um lanche. Na verdade, a gente sabe que não vai comprar um lanche, vai comprar muitas vezes uma bebida. Só que muitas vezes você dá, porque senão a pessoa às vezes não chega num grau extremo de nervoso, de ansiedade por comprar aquele vício, acaba agredindo alguém. Ou de roubo, ou tenta agredir para pegar o dinheiro. Então às vezes é você melhor dar de coração, faz uma oração para ela, e para a pessoa, pelo menos ela sustenta o vício de uma maneira mais tranquila e em paz. Do que chegar num extremo de abstinência, e que quando a pessoa está na abstinência, entra numa crise de desespero muito grande, de ansiedade muito grande, e às vezes ela troca os pés pelas mãos. E é uma coisa que a pessoa nem pensa, porque o vício já tomou conta dela. É uma situação extremamente complicada. E isso pode ser em tudo. Desde jogo do tigrinho, que está na moda agora, como pode ser uma droga qualquer, ou como pode ser também pelo sexo. Tem gente que é compulsivo por sexo. Então, tem de tudo, né? Então, são situações que a gente tem que pensar na nossa maneira de ver, nossa maneira de agir, na maneira que a gente se comporta no mundo e ver o que a gente está fazendo certo e o que é errado. Por isso que a gente tem os estudos na casa, tem essas palestras aqui na casa, tem os trabalhos essenciais, no sentido do quê? Da gente se fortalecer, da gente estar envolvido com pessoas que também erram, mas que também querem acertar, que estão mais com intenção de se melhorarem, de se autoconhecerem e de um sustentando o outro. É um ajudando o outro o tempo inteiro. Essa que é a grande vantagem da casa. É uma terapia em grupo sobre o Evangelho de Jesus. Com o Evangelho de Jesus, né? Usando a terapêutica.
Então, essa que é a beleza de você estar numa congregação, você estar numa religião, desde que o quê? Você aprenda valores que aquilo te leve. Agora, muita gente entra numa religião no sentido do quê? De tirar proveito. Muitas vezes entra numa congregação para poder ser eleito num pleito eleitoral, ou então porque quer arrumar clientes para o seu emprego, ou arrumar uma determinada situação para ele, de interesses pessoais, porque tem de tudo. Então, às vezes, a gente tem que pensar também qual que é a nossa razão, qual que é o nosso objetivo de estar num determinado local. Será que é uma busca saudável? Ou é uma busca corrompida, já com segundas, terceiras intenções? Porque muitas vezes a gente tem o vício do poder, e a gente não quer perder o poder. E aí, muitas vezes, como é que você consegue ter o poder? Às vezes, sendo dirigente de uma casa espírita, sendo ministro de uma igreja, sendo um pastor, sendo um padre, você tem um poder. E o poder, ele vicia. Desde que você não tenha um bom senso de discernimento de saber como lidar com aquilo. Falei demais, agora é contigo, Ângelo. Foi quase uma palestra. Quase. Não, o objetivo não é esse. É porque dentro desse que está sendo falado, a gente precisa entender assim, que os obsessores eles são muito inteligentes. Né? Eles conseguem criar imagens e colocar no pensamento da pessoa. Fazer que a pessoa veja aquilo. Porque, na realidade, ele sabe as tendências e as intenções das pessoas. Então, eles criam imagens e colocam ali no pensamento e a pessoa fica presa naquilo. Então, assim, são muitas coisas que a gente precisa entender sobre essas influências, né? Porque, primeiro, que nós pensamos, e todo o nosso pensamento, ele cria imagens. E, através dessas imagens, é que nós atraímos esses obsessores. Porque eles lendo ali, eles vendo o que nós estamos pensando, que fica exposto. E aí eles vão nos influenciar. Né? A gente pode ver no vídeo ali, ele falando, ele estava ali para fumar. Mas a gente sabe que tem muitas outras coisas também que atraem eles também, como já foi falado. Então, a doutrina espírita ela traz para nós muito conhecimento a respeito disso. Né, para que a gente possa trabalhar os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, e a gente possa se melhorar. Cada dia é um recomeço, cada dia é uma nova oportunidade que a gente tem para ser melhor do que no dia anterior. Então, se a gente, às vezes, falou alguma coisa ou fizemos alguma coisa que não foi bom, a gente tem uma oportunidade para refletir e fazer melhor. Né? Todo dia Deus nos dá um novo recomeço, uma nova oportunidade. Então, a gente pode aproveitar aí e procurar nos esforçar para melhorar. Né? Porque, na realidade, essa é uma tarefa que Deus incumbe a cada um. Cada um é responsável pelo seu progresso, pela sua evolução. Para isso, Ele já deu aí as informações que nós precisamos. Ele já deu todo o material escolar que nós precisamos e agora cada um tem que se esforçar para se melhorar. Porque, às vezes, a pessoa pode está com um processo obsessivo, a pessoa está com uma influência, mas o passe, muitas das vezes, ele não vai resolver esse problema. Né? A gente precisa entender que a gente precisa entender onde que está o problema. Qual é a causa? O que está originando esse problema? É que ele é uma doença. A gente precisa saber a causa dela. E aí a gente precisa corrigir aquilo que realmente está dando a oportunidade para eles nos influenciar. Alguma coisa que a gente está fazendo na nossa vida, alguma coisa que a gente está falando, enfim, alguma coisa que a gente tem feito que está realmente atraindo aquelas entidades. Né? Aí a gente precisa refletir, parar, pensar, para ver o que nós temos feito para realmente a gente estar com aquela influência. Porque ela não está ali de graça. Né? Ela não está ali por acaso. Ela está ali porque ela encontrou uma brecha. Porque ela encontrou algo que trouxe ela até ali. E aí a gente precisa entender que é aquela causa que precisa ser corrigida. É isso aí. E também tem o lado positivo, né? A gente está falando muito do lado negativo, mas também tem o lado positivo, que também nos influencia o tempo inteiro. Nosso anjo de guarda está sempre por perto. Então, assim, a gente não está à mercê de espíritos problemáticos. A gente também tem nossos amigos espirituais, familiares, que já desencarnaram, ou de outras encarnações passadas. Muitas vezes, amigos aqui da própria casa espírita, que
que trabalham aqui no plano espiritual, muitas vezes acompanham a gente nas nossas casas, nas nossas demandas, nas nossas dificuldades. Então, nós nunca estamos sozinhos. Quando a gente está estudando, geralmente, quando nós estamos fazendo a nossa atividade profissional, muitas vezes tem profissionais desencarnados também junto com a gente, nos intuindo, nos auxiliando, ou futuros profissionais que vão atuar nessa área quando vierem reencarnar aqui no Brasil, ou em outros locais, mas principalmente aqui com a gente. Muitas vezes a gente trabalha em determinadas áreas, algumas pessoas que já estão querendo trabalhar nessa área, já vêm nos acompanhando no nosso dia a dia, para começar já a se afinizar com o tipo de trabalho. Por isso que muitas vezes a gente pega umas pessoas e fala, nossa, como é que ela nunca trabalhou com isso e tem uma facilidade? Ou porque ela já trouxe isso de vidas passadas, ou porque já estava treinando no plano espiritual para poder reencarnar aqui, para ter um pouco mais de facilidade com determinadas coisas. Ou seja, todos nós estamos aprendendo, tanto no plano espiritual, quanto no plano material. Então, assim, hoje nós estamos encarnados, e uma parte da população mundial está desencarnada. Daqui a 50 anos, virou. Nós vamos estar no plano espiritual, uma boa parcela, e outra parcela vai estar aqui no plano. Os que estão lá vão estar aqui. Ou seja, nós vamos estar acompanhando as lutas das pessoas que nós amamos, mas que chegaram posteriormente a nós, no plano espiritual. Muitas vezes como amigos colaboradores, muitas vezes como, não sei, como mentor, mas às vezes como mentores, às vezes como auxiliar dos nossos mentores, para poder o quê? Todo mundo evoluir, todo mundo crescer. E às vezes até preparando a nossa próxima reencarnação. Então nós já podemos estar acompanhando os nossos futuros pais, os nossos futuros familiares que vão nos dar a oportunidade da gente voltar aqui para a Terra. Então é um ciclo. A gente não lembra, de certa forma, por enquanto, porque ainda a gente tem muita dívida. A hora que a gente diminuir as nossas dívidas, as nossas dificuldades, a gente já estiver acertando mais, nós vamos ter um acesso à nossa consciência muito mais tranquilo do que nós temos hoje. Por isso que tem esse esquecimento do passado. Porque se a gente tivesse esse acesso à última encarnação, talvez a gente nem desse conta de continuar a caminhada. Então, esse tão grave, tão problemático que nós causamos para a gente e para o próximo. Então, talvez daqui algumas encarnações que a gente já esteja um pouco mais tranquilo, um pouco melhores, já no mundo de regeneração, aí talvez a gente já tenha alguns acessos às informações e a gente consiga já ter um intercâmbio maior entre encarnados e desencarnados do que nós temos hoje. Quer dizer, isso vai depender do quê? Do tipo de família, do tipo de comportamento, do tipo de conduta. Quando a gente vê alguns cientistas falando de meio ambiente, não é só o meio ambiente, é o meio espiritual também. Por quê? Porque o meio espiritual que nós vamos reencarnar é exatamente o meio espiritual que nós estamos deixando para os outros. Se nós estamos deixando o mundo num caos, que tipo de ambiente espiritual vai estar? Um caos. Então, consequentemente, a gente vai ter que reencarnar no caos. Agora, se a gente está procurando tornar o mundo material melhor, provavelmente o mundo espiritual vai estar melhor também, porque uma é consequência do outro. Então, quando a gente fala de crises climáticas, crise de não sei o quê, na verdade a crise também está espiritual, porque as pessoas vão ter que voltar. Porque uma parte da humanidade tem a ilusão de que essa vida é a única e vou aproveitar o máximo que eu posso e seja azar dos outros. E não é isso que funciona. Chega lá, quebra a cara e tem que voltar, e às vezes uma situação dolorosa. Mas a gente que já tem a consciência da reencarnação, que nós vamos ter que voltar, reparar nossos erros, aprimorar aquilo de bom que nós temos, por que a gente já não começa a melhorar o mundo hoje? Para que quando a gente retornar, o mundo esteja melhor. Quando você voltar como sua neta, do bisneta, do seu baby, quem sabe o mundo vai estar melhor, desde que você faça por onde, né? Para que o mundo se tornar melhor. E assim é a nossa vida, porque a gente vai estar retornando, muitas vezes a gente retorna na mesma família. Então, por que eu vou criar inimizade? Porque também eu posso reencarnar na casa de inimigos do passado. Como é que é uma maneira de resolver os nossos inimigos do passado? É através da reencarnação. Muitas vezes aquele espírito obsessor está lá atrapalhando, de repente alguém da família engravida. Olha que bebê lindo. É lá, é o que estava lá causando confusão. Por quê? Porque foi nada melhor para acabar com o ódio do que o amor. E como é a melhor maneira de ter amor? Através da reencarnação. É isso que você está falando aí, porque ocorreu uma coisa aqui. Crises espirituais, ambientes espirituais. Isso poderia explicar de alguma maneira as ações cada vez maiores de crianças e adolescentes criminosos, assassinos? O que o senhor acha? O senhor sabe a resposta. Por quê? Agora é você que vai estar falando aqui.
Por que você acha? Porque muitas vezes, uma questão da obsessão, a questão daquilo que a gente traz do passado, né? Nós estamos aqui para evoluir, para melhorar. Muitas vezes a gente vem e acaba falhando nas mesmas coisas que a gente veio para melhorar. Cada vez mais o espírito, ele vem com uma tendência. Se essa tendência não foi amenizada ou extirpada no passado, ela volta com uma potencialidade maior. E aí, Você pode chamar ele para fazer palestra, Cid. Tá vendo como o conhecimento espírita ele liberta? É exatamente isso. Você sabe a resposta. As perguntas que você me faz, você sabe as respostas delas todas. Mas é bacana essas perguntas porque reforça aquilo que você é a tua convicção. É bacana. Parabéns. O caminho é esse aí mesmo. Porque assim, não é fácil a gente mudar nossos vícios. É por isso que a gente vê crianças, às vezes, muito pequenas, já com tendências esquisitas. Muitas vezes destoa do resto da família. Ou destoa dos pais. Mas por quê? Porque aquilo está dentro dela ainda. E às vezes, por mais que o pai brigue, por mais que a mãe brigue, por mais que você coloque de castigo, por mais que você leve em terapeutas, por mais que você faça uma força, ela ainda tem algumas crianças que têm umas comportamentos muito complicados. Mas por quê? Porque o espírito é complicado. Então, muitas vezes, é uma prova para a gente, como pais, como avós, como educadores, no colégio, ter esse tipo de criança. Por quê? Porque muitas vezes a sociedade é uma sociedade doente. Muitas vezes não está relacionado só à família, muitas vezes está relacionado ao próprio contexto social. E às vezes aquela pessoa ela vem num ambiente melhor, mas aí é uma pessoa hostil, para quê? Para ela começar a se habituar a ambientes mais saudáveis. Às vezes naquela encarnação ela não deu conta, mas na próxima ela já consegue. Tem um caso de uma reunião mediúnica que aconteceu no final do ano passado, que é interessante. Era um rapaz que morreu, você está falando hoje, lá eu e José, fora da maluquice lá no Rio de Janeiro, e aí apareceu um desencarnado, um rapaz jovem, que foi assassinado por causa de briga de tráfico. Não sei em qual cidade que foi. E ele falando, se eu tivesse nascido numa região mais rica, eu tenho certeza que eu não faria isso. E aí teve a intuição de voltar no passado, na última reencarnação. E aí ele falou assim, e quem estava lá para ajudar ele era o irmão dessa encarnação, que era um irmão que morreu cedo, assassinado, mas não era bandido. Ele foi pego nessas balas perdidas e acabou desencarnando. E era o irmão mais velho e era o arrimo da família. Porque o pai já tinha sumido. Tinha deixado todo mundo no mundo. Olha como é que são as situações. Olha como as provas são duras. E aí voltou no passado. E aí ele viu que ele tinha nascido numa área nobre do Rio de Janeiro. Não sei se foi no Leblon, Copacabana, alguma coisa assim. Na década de 20, na década de 30, provavelmente. E esse irmão dele era o pai dele. E eles eram muito ricos. E o que ele fazia? Eles davam um golpe nos outros. Ou seja, a frustração dele é porque ele nasceu pobre, então assim, eu vou fazer de tudo para poder ficar rico. Mas quando ele foi rico na outra encarnação, ele também dava golpe nos outros. Ou seja, é a característica negativa. Porque as tendências. Então não é o ambiente que faz a pessoa já é, ela faz o ambiente. Porque se a pessoa já tem um hábito mais tranquilo, ela pode estar em qualquer lugar que ela vai fazer alguma coisa diferente. Ela não vai entrar naquilo. Agora, se ela já tem o hábito, já tem o comportamento, é muito mais fácil. Já está dá de bandeja para ela. É a mesma coisa a pessoa que ela reencarna muitas vezes, querendo se livrar do vício. O que a espiritualidade muitas vezes faz? Depois de umas 3, 4 reencarnações, tentando sair daquele vício, seja lá qual for. Coloque ele reencarnando numa família que tem aquelas tendências, aqueles comportamentos, para ver se ele realmente saiu daquilo lá. Para ver se ele realmente conseguiu se libertar. Por quê? Porque nós somos eternos. Para a gente, 100 anos, 200 anos, não é nada. Para a espiritualidade, 1000 anos não é nada. Para a gente aqui, às vezes, 30, 40 anos é um desespero. Por quê? Porque a vida na Terra é diferente da vida no plano espiritual. Então, as nossas reencarnações não têm prazo de validade. Nós vamos reencarnar quantas vezes forem necessárias até que a gente consiga chegar num mundo melhor, num planeta mais evoluído. Por quê? Porque nós vamos estar evoluídos também. E é por isso que o mundo está entrando num mundo de regeneração. Alguém aqui já se machucou alguma vez? Quem é da área de saúde, tampa os ouvidos. Alguém já se machucou? Já teve uma escoriação? Caiu de moto, caiu de carro, caiu de bicicleta, deu aquelas raladas quando era criança jogando bola, ou até hoje adulto ainda jogando bola. O que acontece quando a gente se machuca? Não começa a criar aquelas casquinhas, aquelas cicatrizes? Aquelas casquinhas que às vezes mexe no joelho, assim, dá até vontade de chorar, porque parece que cola. Quem caiu de bicicleta ou jogando bola sabe o que eu estou falando. Começa aquelas crostas de cicatrização, aí quando você começa a tirar aquelas crostas, você percebe que
a pele está brilhosa? Melhorou de pouco tempo. Pena que você não está com ela aqui, senão eu ia pedir para mostrar. Então, o que é isso que está acontecendo com você? O que aconteceu com a sua pele? Recompondo, regenerou. Isso é um mundo de regeneração. É a gente entrar num mundo melhor com os nossos erros, só que o quê? Nós temos que melhorar, nós já estamos em tratamento de regeneração, ou seja, nós não temos os mesmos vícios e as mesmas tendências. A gente já está lutando contra os nossos defeitos. Então, quem ficar no mundo de regeneração não são as pessoas que estão causando problemas, são aquelas pessoas que estão tratando dos efeitos dos problemas que foram causados. Nós estamos em cicatrização espiritual. De uma maneira bem vulgar falando. É a gente se curando das nossas mazelas. Isso é um mundo de regeneração. É por isso que vai continuar com problemas. Vai ter violência, vai ter dores, vão ter doenças, vão ter ainda situações, mas muito menos do que tem hoje. Desencarnar é pior. Sabe por quê? Porque a gente ainda aqui na Terra, a gente tem o esquecimento do passado. Lá do outro lado a gente não tem. Então muitas vezes a gente vai ter que enfrentar os nossos erros. Então dependendo da nossa atitude aqui na Terra, a gente vai ter que enfrentar lá do outro lado. Às vezes desencarnar é pior. Melhorar. Não se preocupa não, porque provavelmente pelo menos umas 300 encarnações ela já teve. E tem um número infinito pela frente. Então, assim, boa diversão para todos nós. Como a gente diz em São Paulo, bem-vindo ao clube. E é até interessante falar nisso, porque ontem foi finados, né? O que vocês acham? Quem que foi no cemitério visitar os parentes? Tudo isso? Ótimo, era isso que a gente ia chegar. Se a gente morrer, a gente gostaria de ficar no cemitério? Não, nem outro lá. Então, exatamente isso. Você acha que os espíritos, os nossos familiares, as pessoas que a gente ama, vão estar lá deitados naquele caixão podre? Então, assim, toda vez que a gente for lembrar dos nossos que já partiram, é com prece, com carinho, pega uma foto e faz a lembrança. A gente não precisa estar lá. Muitas vezes eles vão lá nos visitar. Porque eles sabem que muitas vezes a família é católica ou evangélica, e às vezes aproveita essa oportunidade porque é uma coisa cultural. Então, às vezes, eles vêm do plano espiritual, vêm de colônias, para visitar as pessoas que estão indo lá visitar o corpo podre dele. Mas ele não vai lá olhar no caixão e ver como é que está o corpo dele. Eles vão lá. Eles vão lá. Eles não estão. Não estão. Tanto que Kardec fazia o quê? Quando ele fazia aquelas pesquisas, ele evocava as pessoas, elas iam lá, davam os testemunhos e iam longe. Por quê? Porque não é... Você vai querer ficar num corpo que você ficou 30, 40 anos com câncer? Que você ficou, às vezes, 30, 40 anos numa cama? Que você ficou com Alzheimer? Você vai querer voltar para um corpo daquele? Não. Não é egoísta. Exatamente isso. Isso não é ser egoísta. Isso é a realidade. Porque ele está vivo, só que no plano espiritual. Então, onde a senhora está, ele está por perto. Você não precisa estar lá. Ele pode estar, às vezes, ele está mais perto do que a senhora imagina. Dos meninos que foram. Sim. Para variar, né? Essa oportunidade em 2023. Aí apareceu os pais, falando, perdeu o filho, né? Ele perdeu o filho no clube, e recebeu mesmo. E aí apareceu uma mãe para poder jogar toda assim, a raiva, a revolta dela, entrou pro boxe. Para descarregar a atenção dele. Depois disso. E ela escreveu cartas pro filho dela, dando para o filho, esse negócio dele, sua avó. Aí ela falou assim, a maneira que eu tenho de ficar próxima dele, de doer menos, é escrever carta. Como se assim, eu estivesse escrevendo para ele. Sim, é isso. Mas você pode fazer isso pelo pensamento. E não impede, se a pessoa é nova, às vezes o filho reencarna novamente, na mesma família, pela mesma mãe.
Então, muitas vezes a gente fica falando dessa questão do aborto, que às vezes você criminaliza a mulher, crucifica a mulher, mas muitas vezes ela se arrepende. Porque a culpa não é só dela. A culpa, na verdade, muitas vezes não é dela. A pressão social em cima dela faz com que ela aborte. Pressão de namorado, pressão da família, pressão de amigos, e aí muita gente pressiona, ela fica tensa, fica preocupada, com medo de ser abandonada por todos. Muitas vezes ela corre a parte para o aborto. Mas isso por quê? Por causa da pressão social, muitas vezes. Mas não impede que ela, no futuro, ela tenha filho novamente e aquela pessoa que desencarnou volte por ela. Às vezes, esses mesmos meninos, como as mães eram novas, às vezes já até reencarnaram nas mesmas famílias. A consequência é que ela vai carregar essa pressão também, dependendo do volume da pressão, o resto da vida. Sim, todo trauma a gente carrega pro resto da vida. Quantos traumas de infância que a gente carrega? De situações que a gente passou, às vezes foi culpa que nós colocaram em cima da gente que a gente não cometeu. Todos nós temos os nossos traumas. Ninguém vive aqui na Terra a passeio. Ninguém está aqui. Se você pegar uma criança de 5, 10 anos, você vai ver que ela já tem alguns traumas. De situações que ela passou, ou no colégio, ou na casa, alguma coisa aconteceu. Por quê? Porque nós vivemos num mundo meio problemático. Então, muitas vezes, nós não estamos bem. Às vezes, a gente acaba falando coisas erradas para os nossos filhos, agindo de maneira errada, ou alguém age de maneira errada, e muitas vezes a gente carrega esses traumas pelo resto da vida. Hoje, graças a Deus, tem terapia. Hoje não está mais criminalizada a terapia. Antes, até pouco, quando eu tinha 10, 12 anos de idade, quando eu era pequeno lá em Barbacena, né? Então, assim, era coisa de louco. Hoje, graças a Deus, não é mais. Então, hoje já existe uma tendência diferente. Então, você consegue ver os tratamentos de uma maneira diferente. Agora, quantas pessoas carregam? E nós vamos carregar traumas. É natural. Agora, o problema é quando esse trauma, ele te escraviza que você não consegue fazer nada. Ele te carrega pelo resto da tua encarnação. Não é você que consegue lidar com ele. Ele te leva. E aí você muitas vezes acaba com a sua vida, você trava a sua vida, porque você não deu conta, não conseguiu tratar aquela situação. Como você faz com medo de paralisia, por exemplo? Tratamento. Todo final de semana. Aí você tem que ir para um tratamento. Todo final de semana. Eu fico pensando, meus filhos moram aqui. Eu estou fazendo uma vida embora, o outro está fazendo a outra cidade de embora. Eu entendo direitinho o que a senhora está Aí eu falando. fico naquela comigo, eu só penso coisa. Sabe o que a senhora faz? Coisa ruim. Medo de acontecer alguma coisa, de ir na cidade para um show, acontecer alguma coisa, eu não quero saber. Mas às vezes pode acontecer na sua própria casa. Se tiver que acontecer, pode acontecer na sua própria casa. Se tiver um momento da gente desencarnar, a gente pode estar em qualquer lugar. Se tiver um momento da gente partir, nós vamos partir. Se tiver no nosso compromisso kármico, a gente vai partir. Então, independente de estar lá na cidade que eles moram, como pode estar dentro da sua casa. Às vezes na esquina da sua casa. Porque a gente não sabe o nosso horário, como a gente também não sabe o nosso dia. A espiritualidade sabe, nós não sabemos. Então, o que eu aconselho a senhora? Terapia. Ou então, procurar alguma coisa que vocês possam fazer, uma caminhada, alguma coisa junto, ocupar a cabeça. Porque seus filhos estão vivendo a vida deles. A senhora parou a sua vida para viver a deles. Então, o que eu aconselho é isso, é procurar um psicólogo, vai te ajudar muito. E assim, se tiver algumas atividades aqui na casa, no final de semana, se envolve com elas. Ocupa a sua vida. A senhora é muito importante para a senhora. E para o seu marido também. Isso são importantes. Então, assim, às vezes a senhora está abandonando ele em detrimento de uma situação que nem existe. Por isso que a ajuda psicológica, ela ajuda muito nesse sentido. Tá? Viva, ame. Mas medo a gente vai carregar. É igual, tem um profeta, tem um escritor árabe chamado Khalil Gibran. Ele fala que nós somos os pais são o arco e os filhos são a flecha. A gente só consegue esticar o arco, mas quem vai soltar o arco é Deus. Então, a partir do momento que solta, ou seja, vai para o mundo, a responsabilidade é de cada um. É lógico que pai e mãe estão sempre por perto, né? Sempre tem embaixo das asas, mas eles têm que viver. Então, eu aconselho a senhora, às vezes, procurar ajuda, porque a senhora parou de viver em benefício do próximo. Um já não mora comigo há 11 anos, o outro há 8. Ainda tá bom, ainda é pouco tempo. Então, assim, é pouco, mas eu entendo a senhora, porque eu vejo a minha família aqui em relação a mim. Então, mas hoje, quando eu volto para casa dos meus pais, sou visita. Já incomoda. É igual aquela visita que às vezes fica muito tempo postergando. Você vai acontecer isso com você, espera, você vê. Então, assim, daqui a pouco você está na visita. Então, aí fala, nossa, não está na hora de você tomar um cafezinho na sua casa, não. Eu acho que tem alguém te chamando lá. Espera, você vê.
Daqui a pouco ela me mata ali. Mas assim, é bacana, faz parte da nossa vida. Que bom que a gente tem pais e mães amorosos. Que bom que a gente tem pessoas que a gente ama. Isso aí faz parte da natureza da vida. Tios, primos, faz parte da nossa convivência. Só que cada um tem que caminhar. Da mesma forma que a senhora não gostaria que a sua mãe ficasse entrando na sua casa o tempo inteiro, atrapalhando a vida de vocês, né? Então, é a mesma coisa. Então, a gente tem que tomar cuidado também para a gente não ser apegado demais, porque ao invés de a gente ajudar, a gente está atrapalhando. Mas mãe é mãe em qualquer lugar. Tanto que Maria de Nazaré estava lá do lado de Jesus sendo crucificado. Era uma das poucas que teve coragem de ir lá, porque mãe é mãe. Você vai na porta de um presídio, o filho pode ser o Adolf Hitler, mas está lá a mãe dele querendo ajudar. Então, assim, porque a mãe tem um coração que é diferente do homem. É um amor sublimado. Tanto que no plano espiritual, nas reuniões mediúnicas, geralmente quem vai socorrer é a mãe. Porque o homem, muitas vezes, não tem o mesmo vínculo, a mesma coisa que tem a mulher. É o dom que vocês têm, né? Que é que vocês carregam. Então, assim, é uma bênção divina. É uma característica da mulher. Mesmo que ela aqui não foi mãe, mas tem o coração e doa o carinho, o amor, da mesma forma que se tivesse tido. Então, é uma natureza. Falei demais, virou palestra. Agora é anjo, se vira. Se vira. Conta uma anedota, uma piada, pega contigo aí. Eu vou contar uma piada. Porque às vezes as pessoas perguntam assim, que chora porque a gente já partiu. E as pessoas perguntam assim, se é errado. Não, chorar faz parte. Não pode revoltar. Né? Não pode revoltar, porque eles precisam que a gente bem. A gente está feliz também, está bem. Né? Mas chorar, a pessoa chorar e ali chorar, não pode revoltar. E aí prejudica ele na caminhada dele no plano espiritual. Faz parte da vida, porque a gente é ligado pelo sentimento, então ela falou bem. O que nos une não são os laços físicos, são os laços do sentimento. Então nós estamos ligados a ele pelo sentimento. Então todas as vezes que eles veem que a gente está sofrendo, está triste, eles percebem, eles sentem. Né? Então a gente precisa passar para eles bons sentimentos. Né? Sempre igualzinho, quando a gente lembrar deles, nas nossas preces, nos momentos felizes, nos momentos bons. E eles estão sempre com a gente. Estão sempre aí vendo a gente. Quem está assistindo a novela aí, A Viagem, pode ver, né? Ali é um exemplo para a gente ver como funcionam as coisas, né? Como funciona o processo obsessivo, como que funciona as dinâmicas, como que é no plano espiritual. Então é normal que a gente às vezes sinta saudade, né? Que a gente chore, mas nunca devemos assim reclamar e revoltar, né? Porque eles querem que a gente esteja bem, porque eles às vezes estão felizes, estão bem, mas a gente sofrer, eles também vão estar sofrendo. Então, que a gente sempre lembre deles nas preces, nos momentos bons, e que a gente sempre passe tranquilidade para eles. E é bacana isso, porque muitas vezes a gente está com eles no plano espiritual. Quantas vezes a gente sonha com familiares que já partiram, fala, nossa, que sonho gostoso que eu tive com o pai, com a mãe, com o irmão, como foi bom. A gente estava lá. Com certeza a gente estava. Então a gente lembra algumas coisas de relance quando a gente traz aqui. Na maioria dos nossos sonhos nós não lembramos, mas nós estamos sempre em trabalhos contínuos. Muitas vezes visitando nas colônias, muitas vezes trabalhando juntos, fazendo as atividades juntos. Nós nunca estamos sozinhos. Chegou cedo para a janta? E tem um detalhe, que nós temos uma oportunidade sempre que a gente dorme, a gente visita, a gente encontra com eles. A gente não lembra às vezes, porque aquilo não é registrado às vezes pela matéria. Mas o coração bate, né? O coração bate. Então a gente encontra com eles nos momentos de emancipação, que é o momento que a gente dorme. A gente encontra com os nossos familiares. Às vezes a gente chega aqui e não lembra, porque isso não está registrado pelo corpo. O corpo está dormindo, mas quem foi lá foi o espírito, não foi o corpo. Eu lembro, mas parece que estava novela no sonho. Não, que bom. Aí eu acordo e fica assim, mas eu quero ver. Quando eu morrer, não me põe no túmulo do Marçal, não. Quero que seja qualquer um da minha família, lá do meu pai. Faz diferença. A senhora não vai ficar lá. Eu te garanto que em qualquer lugar que a senhora estiver, a senhora não vai ficar lá.
Você nem vai lembrar desse corpo mais. Então você pode ficar cegada com isso. Você vai estar num lugar muito melhor. Igual para chegar na época de Natal. Gente, Deus me perdoa. Voltei falta do meu pai. Sim, é porque são situações que a gente vivencia, é natural. Eu lembro quando a minha avó fez 101, que minha outra avó tinha morrido com 102, aí ela parou no caixão, bateu no túmulo e falou assim, dá um abraço em todos que daqui a pouco eu tô aí. Por quê? Porque a vida dela já não tinha mais ninguém que ela viveu, que ela viveu a vida inteira, já tinha desencarnado. Ela já não conseguia mais acompanhar a vida dos bisnetos, nem dos netos, porque cada um estava no canto. Então, assim, ela perdeu a referência de familiares, de amigos. Muitas vezes as pessoas entram em depressão por causa disso. Às vezes vivem precisão no trabalho, quando se aposenta a pessoa surta. Por quê? Porque o mundo dela era só aquilo. Ela não aprendeu a fazer coisas diferentes, não abriu o seu leque. Então muita gente acaba ficando doente quando se aposenta, por quê? Porque não tem uma válvula de escape. Muitas vezes ficava no trabalho para fugir da família, para não ter que enfrentar as dificuldades de filhos, muitas vezes um relacionamento complicado de casal, fugia dessas situações. Só que chega um momento que a vida vai cobrar. E às vezes a gente tem que se afastar disso, porque a gente não vai ficar trabalhando eternamente. Alguns até gostariam, mas a gente não vai ficar naquele trabalho. Então o que é que acontece? Então às vezes a gente tem essas fugas, tem esses medos. E tem as situações boas também, que a gente vai lembrar de quando a gente era criança, de quando a gente convivia com os nossos pais. Então, chega um determinado momento que as nossas referências mudam. É a mesma coisa se você estivesse mudando de cidade para trabalhar num outro local. Você tem que refazer amizades, você tem que refazer vínculos, muitas vezes ter a saudade de você ter um familiar mais longe, você passar uns apertos e não ter ninguém por perto. Faz parte. Então, é o crescimento da gente. Agora, o que a gente precisa ter é saber que nós não somos presos a essa determinada situação que a gente está vivenciando hoje. E nós vamos reencontrar com essas pessoas que a gente ama. Então, muitas vezes, os seus pais nem estão mais aqui na cidade, às vezes estão em outra cidade. E você vai reencontrar com eles, onde eles estiverem. Da mesma forma que a senhora vai estar no plano espiritual, acompanhando seus filhos, às vezes acompanhando alguns netos, visitando, orientando, levando no sonho para conversar. É assim as nossas vidas de relação. Não. Mas foi tanto contato com eles, encarnados e desencarnados. Então, às vezes eu penso assim, e vou ligar hoje, fulano, para ver como é que está. Eu com minha irmã, um irmão, um sobrinho, um tio. Quando eu vejo o telefone, toco. A pessoa está tocando. Aquele contato de pensamento não tem distância. Não tem não. Não pode você estar em outro país, Brasil, vai ter sempre contato. E hoje facilitou muito, porque hoje você pega um telefone e você fala com quem você quiser. Na época dos nossos avós, na época que a senhora era criança, quando ia imaginar que ia ter um aparelhinho desse aqui, você ia falar com o mundo todo? Nunca, ninguém nem imaginava. Então. Mas o pessoal que veio de outros países para cá perderam. Quantas vezes vieram como imigrantes, né? E nunca mais tiveram contato com seus familiares dos países de origem. Porque não tinha telefone, a maioria não sabia nem ler e escrever, não tinha nem como mandar carta. Então, era dificuldade. As pessoas só se reencontravam depois que desencarnavam. E para quem tinha condição, porque a grande maioria veio para lutar, né? Para sobreviver. A vida era dura. Então, muitas vezes, não tinha essas possibilidades. E hoje mudou. É bacana isso. E é uma realidade. Então, hoje, a gente tem essas facilidades. Quem sabe no futuro, a gente pega um telefone ou algum aparelhinho e fala, vou falar com meu avô que está lá no plano espiritual. Que é o que hoje já tem os experimentos. Sim, hoje já tem os experimentos. Chama transcomunicação instrumental. Já tem cientistas trabalhando em cima disso. Só que ainda é uma coisa muito precária. Mas daqui, talvez, quando a gente estiver desencarnado, a gente consiga conversar com os nossos encarnados aqui. Com certeza. E muitos também nem querem falar com a gente também, não. Graças a Deus me livrei daquele traste. Deixa eu ficar longe dele lá, ué. Talvez. Não tem a menor dúvida disso, não. A própria materialização. A gente vê que a materialização do plano espiritual é normal. Sim. 10 dias
superior do material. Eu acredito que não vai ser, a questão não vai ser nem da materialização. Eu acredito que a mediunidade vai se tornar uma coisa muito mais fluida para as pessoas. Vai ser, para quem tem medo de espírito, é uma má notícia. No futuro, talvez a gente encontre, veja os encarnados e desencarnados com uma facilidade maior. Porque às vezes não utiliza o ortoclave para... Tudo é possível, né? Quem sabe, já existe, né? O que eles vão fazer com isso a gente não sabe, né? Mas ela vai ter uma utilidade, porque se tem essa mediunidade, tem essa facilidade, vai ser utilizada. Ah, com certeza. Se existe, por que não, né? Deus não ia dar, pô. Mais alguma perguntinha? Bom, é as crianças pequenas. Vão crescer. Eles conseguem ver pessoas que morreram recentemente. Não só quem morreu recentemente, às vezes já... A netinha da tia Sônia, que perdeu o pai um mês um pouco mais de um mês e meio, ela viu o avô dela fazendo assim para ela assim na porta. Aí o pessoal lá é católico, só a tia Sônia mesmo, que é espírita, né? Aí eles tudo ficou apavorado com aquela situação. Aí a tia Sônia me falou assim, será que ele ainda vai ficar por aqui muito tempo? Porque, tipo assim, ela tem imenso prazer, entende? Ela é espírita, só não vem aqui porque ela tem problema físico, de dificuldade de andar. Locomoção. Mas a família do filho dela, né, que foi embora, partiu, é tudo católico, né? E então, fica assim, incomodado se isso está certo, se não está certo. É bacana isso. Bom, é criança consegue ver. A criança de 5, 7 anos, até 7 anos de idade é comum ver, depois às vezes vai perdendo, a não ser que ela tenha características mediúnicas que às vezes chega a vida inteira, né? Mas de uma maneira geral, até os 7 anos ela para. Agora, assim, isso aqui é para mostrar o quê? Que é a imortalidade da alma, que as pessoas vão continuar vivendo. Quer dizer, se deu tchau é porque ele tinha certeza que ela estava vendo ele. Ou seja, isso que é o bacana. Agora, muitas vezes vem em famílias católicas, evangélicas, exatamente para dar um choque. Agora, o que é o complicativo dessa situação? Muitas vezes a família é tão preconceituosa que leva para o médico para entupir de remédio achando que a criança está ficando louca. Isso que muitas vezes ela cresce, isso é uma questão de trauma. Muitas vezes ela apanha em casa falando que ela estava maluca. E às vezes ela cresce com esse trauma. Tem pessoas que às vezes, conheço uma moça que ela ficou com esse trauma, que ela tinha certeza que o pai dela também via, só que o pai dela era católico fervoroso, e dava surra nela toda vez que ela falava que via um espírito. E o que aconteceu? A filha dela de 5 anos está vendo também. Só que aí o que ela fez? Foi procurar uma casa espírita para se orientar. Quer dizer, a filha já está na evangelização infantil. E ela está aprendendo agora a respeito da imortalidade da alma. Mas os traumas que ela carregou, e ela nem fala para o pai que ela está indo numa casa espírita. Ou seja, olha o estrago que foi feito na vida de uma pessoa, por causa de uma atitude equivocada, mas ela está fazendo o quê? Ela está revertendo a situação. Em vez de ela continuar levando esse trauma para frente, ela parou o trauma ali e começou a ajudar a filha a ver que aquilo é uma coisa natural. No lugar correto. Então, assim, porque na igreja evangélica tem, na igreja católica tem, só que eles dão nomes diferentes. Está vendo Espírito Santo, o movimento carismático tem muito também do Espírito Santo. Então, assim, eles têm nomes e nomenclaturas diferentes para dar o nome de mediunidade. Só que não é da mesma maneira natural e da maneira saudável que a gente trata na doutrina espírita, da imortalidade da alma. Então, essa é a diferença. Que bom que a sua tia ela tem essa cabeça diferente dos outros. Quer dizer, ela pode, aos poucos, ir mostrando para a família que a criança ela é normal, que ela não é louca, que ela não vai ficar doente por causa da doença dos espíritos. É um teste para a família. Muitas vezes aquilo ali serve para dar um choque para as pessoas começarem a pensar na imortalidade da alma. Verdade, porque a pessoa que fala isso, pensando que a vida acaba, fica agarrado entre a família ali, ó. Muitas vezes sim, muitas vezes não. É mais o problema da família, porque a família às vezes fica revoltada porque a pessoa morreu. Às vezes a pessoa ela sofre um plano espiritual, que o Ângelo estava comentando, por causa da revolta da família. Porque fica chamando para voltar. E aí a pessoa ela entra em perturbação, ela entra em desespero, porque ela quer auxiliar, mas não consegue, porque ela já desencarnou. E ela às vezes enlouquece no plano espiritual por causa do desatino da própria família. Agora, se a família está tranquila, está serena, está sabendo lidar com o luto, chorando, sentindo falta, é natural, mas sabendo lidar com aquilo, a pessoa ela desencarna, ela já consegue ter um auxílio melhor no plano espiritual. Às
mas a própria ciência já provou a imortalidade da alma. Né? O William Crookes estudou durante 3 anos. E ele obteve no laboratório dele a materialização dele. Kit King. E outra coisa, ele montou uma equipe de confiança dele. Ele não pegou aquela equipe que estava lá, que havia manifestação. Ele montou uma equipe De cientistas, né? Com cientistas. Laboratório. E ele obteve durante 3 anos uma materialização disso. Uma jovem vinha, né, materializava, conversava, dava pulsação, batimento cardíaco, e depois ela ia embora. Durante 3 anos, ele foi contratado para provar que os fatos espíritas eram fraude. E no final do estudo dele, ele escreve que realmente os fatos eram reais. Ele estava convencido de que aquilo era realidade. E ele tem um prêmio Nobel de Química. Então, quem quiser, é só pegar o livro que chama Fatos Espíritas, do William Crookes, que ali ele relata todas as experiências dele, de todos os cientistas que trabalharam com ele. É bacana. Chama Fatos Espíritas. Oi? Aqui eu não tenho. Tem de graça na internet, é só colocar que você baixa ele em PDF, você consegue achar ele. Espírita. É um livro que o William Crookes escreveu. Sim, mas é publicado pela FEB, né? É publicado pela FEB. Mais alguma coisa? Já estouramos o tempo, né? Ou não? Senão... É igual a homeopatia, vamos dar as homeopáticas, vamos dar as menores, para não enjoar. Fica para a próxima agora. Não. Vocês preparam as perguntas. E eu espero que o Ângelo fale mais, porque eu praticamente também conta fiz um monólogo aqui. Eu falo mais. Ai. Não, mas nunca é suficiente. Espírita só se reúne para 2 coisas, para falar e para comer. Então, assim, não tem jeito. É amai-vos e alimentai-vos, né? Esse tipo de dinâmica de palestra é mais interessante, mais interessante. É diferente, né? É porque você fica à vontade de fazer perguntas, né? Praticamente uma roda de conversa. É uma roda de conversa, um pinga-fogo, né? E é bom assim, quando a pessoa está estudando, está vendo algum filme, viu uma novela, uma situação corriqueira da vida, aí você coloca aquela situação para explicar, né? Então é bacana, exatamente por isso. Então Ninguém tem que ensinar, a gente estuda junto. sem a menor dúvida. E são situações que muitas vezes enriquecem para todo mundo, né? Porque às vezes é uma situação que outra pessoa está vivenciando ou já sabe daquilo ali, é bom que reforça, né? E para quem sabe, é bom que transmite, tá vendo? Na próxima, nós vamos chamar o senhor para ficar aqui na frente com a gente. Aqui. Conhecimento tem. E é isso que eu fico feliz. Porque assim, isso mostra o que é. A maturidade das pessoas que frequentam a casa. Quer dizer, todo mundo tem discernimento, todo mundo tem perguntas inteligentes, tem colocações bacanas. Quer dizer, a casa está fazendo a função dela. Que é o quê? Instruir. Né? E está todo mundo aprendendo junto. É isso que é o legal. Porque quando a gente chegar no plano espiritual... mas tem muita gente que ainda tem, não tem jeito. É assim, eu estou na casa espírita, mas se aparecer um espírito na minha casa, eu pulo pela janela. Então, assim, né? É bacana essas coisas. Então, assim, mas é porque a senhora teve evidência a vida inteira, mas para quem não tem, é um tabu muito grande. Então, aí é diferente, a senhora tem essa facilidade. É o seu compromisso, né? Graças a Deus. O bom é que colocou toda a família no caminho, né? É isso que é a parte melhor da história. Tá aí a 3ª geração chegando. Obrigado, viu? Espero que o ano que vem a gente faça mais algum. E aí, se tiverem mais perguntas, mais outras coisas, vamos fazer para o Ângelo, para ele já respondendo até chegar na próxima vida. Semana passada também. Obrigado a todos.